Bom dia, pessoal. Então, nós vamos começar agora o nosso capítulo 3, onde nesse capítulo nós vamos estar aumentando a complexidade dos exemplos de analisadores que nós vimos até agora. Tá? Nós vamos estar acrescentando análise léxica a esses exemplos. Né? Por que nós iremos fazer isso? Bom, até agora, os tokens do sintático, tá? Os tokens do analisador sintático, eles eram constituídos apenas de caracteres individuais, né? Então não existia um token que tinha mais de um caractere, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer com que os números possam ter mais de um dígito, ou seja, possam ter mais de um caractere, ok? Então, para isso, nós vamos precisar de um analisador léxico para poder fazer o reconhecimento dos tokens e devolver esses tokens para o analisador sintático. Ok? E também nós vamos fazer um refatoramento do código. Né? Então, conforme a gente vai aumentando a complexidade, é interessante você ter um arquivo apenas para o analisador léxico, um arquivo apenas para o analisador sintático e um arquivo apenas para o gerador de código. Tá? Existem várias vantagens para a gente poder estar fazendo isso daí, e essas vantagens a gente vai estar discutindo ao longo da nossa apresentação, aqui, da nossa aula, ok? Bom, para projetos muito grandes, tá? É conveniente dividir o projeto em vários arquivos, conforme eu disse para vocês, né? Isso torna o projeto modular e portátil. Tá? Portátil significa o seguinte: eu posso portar esse código para outras plataformas, incluindo outros computadores, outros sistemas operacionais, às vezes mexendo em alguns poucos arquivos, né? Então, às vezes, para portar um projeto para um outro sistema operacional ou outro computador, você não precisa mexer no arquivo todo, basta mexer apenas o módulo, tá? Além disso, é necessário criar um mecanismo para recriar o projeto, assim que o módulo é modificado. Por exemplo, você mexe no lex.c, né? Aí você teria que rodar, você teria que compilar de novo o lex.c, aí depois você teria que rodar de novo essa linha de cima aqui, tá? Para fazer o seu executável novamente, tá? Então, isso daí é muito tedioso, tá? Ou seja, né, rodar comando por comando, né, novamente, é um processo tedioso e é um processo sujeito a erros, tá? Como nós resolvemos isso? Nós temos um comando utilitário chamado make, que ele vai ajudar nesse processo. Tá? E como que funciona o make? Bom, como nós dividimos nosso código em lex.c, sint.c e gen.c, tá? Nós vamos criar arquivos objeto, tá? Arquivos.o, e nós vamos linkar esses arquivos .o e formar um executável a partir desses arquivos .o. Como é que é feito isso daí? Tá? Então, por exemplo, lex.c é o arquivo que contém o léxico. Sint.c contém o sintático e gen.c contém as funções que geram código. Ok? Então, para você gerar o lex.o a partir do lex.c, tá? Você vai rodar essa linha aqui, ó, gcc-c, -c para gerar um .o. Ok? "-g" é para ele incluir informação de debug. Tá? Caso você queira usar o GDB para debugar, você tem que compilar com a opção "-g" para ele usar o debug. Né? E o nome do arquivo .c. Então, quando você digita no seu shell, tá? gcc -c -g lex.c, o que ele gera para você? Ele gera um arquivo lex.o, um arquivo objeto lex.o. Ok? Então, o lex.o, o que a gente está dizendo aqui no Makefile? Que o lex.o depende do lex.c. E para você gerar o lex.o a partir do lex.c, você precisa rodar essa linha de comando aqui, ok? A mesma coisa acontece com o sint.o e o gen.o, ok?
Como nós vamos codificar um analisador léxico, tá? Codificar um analisador léxico e nós queremos testar esse analisador léxico antes de integrá-lo no sintático, tá? Nós vamos criar um arquivo teste.c que vai conter a main chamando várias vezes o analisador léxico, tá? Ok? A main ela chama várias vezes o analisador léxico, cada vez que o analisador léxico é chamado, ele retorna um token e aí eu faço o teste dele para ver se está tudo ok, ok? Mas o nosso arquivo real, né, o que realmente vai conter o nosso analisador, vai ser o SCC, né? Eu dei esse nome Simple C Compiler, tá? Mas é o nome que eu dei aqui, tá? Então esses arquivos em vermelho aqui, eles são os executáveis, tá? Enquanto os arquivos em azul, eles são os .os, ok? Então, os arquivos em azul aqui, eles são os .os, ok? E se você rodar make, só rodar make sozinho, sem nada, ele vai fazer o primeiro arquivo aqui, o primeiro executável que está em vermelho, né? O que está dizendo essa primeira linha aqui? Que o SCC, tá? Que é o executável principal, ou seja, se você rodar make sozinho, ele vai fazer esse executável aqui, tá? Ele depende do lex.o, do sint.o e do gen.o. Como é que eu gero o SCC a partir do lex.o, do sint.o e do gen.o? Como é que eu faço isso? Eu rodo a seguinte linha, ó, gcc-o de output, tá? O nome do executável, aqui no caso é SCC, mas como você está no Windows, né? Se você tiver no Windows, é scc.exe, tá? Para você saber que ele é um executável, tá? No Linux não precisa extensão .exe, tá? Aí os nomes dos arquivos .o, dos arquivos objeto que você quer fazer a link edição. Nota que nesse caso o GCC ele não está compilando, ele está apenas linkando ou link editando, tá? Quais arquivos? Esses arquivos que estão em azul aqui, tá? -i de include, então -i ponto, e -g para incluir informação de debug, tá? Se você não digitar make sozinho, digitar make test, tá? Digitar make test, ele vai procurar uma linha que tem a palavra teste no início da linha, tá? E vai ver as dependências. Bom, teste, né, o executável teste, depende de lex.o e de teste.o. E como é que ele é feito a partir de lex.o e teste.o? Rodando essa linha aqui, ó, gcc-o de output teste, que é o nome do executável, seguido dos pontos os, -i de include, ponto, -g, tá? Então note o seguinte, aqui também o GCC está agindo como link editor, ele não está agindo como compilador, tá? Nessas linhas aqui, ó, nessa linha aqui, nessa linha aqui, nessa linha aqui e nessa linha aqui, tá? Você está compilando, tá? Nessas duas linhas aqui você está link editando, tá? Você está gerando um executável a partir de arquivos objetos, tá? E se você digitar make clean, ele apaga todos os pontos os, apaga o teste e apaga o SCC, tá? Então você pode colocar arquivos de shell aqui, se você quiser, quando você está fazendo, quando você estiver trabalhando, tá? Isso é bastante útil, salva bastante tempo. Por quê? Por exemplo, se você modificar o sint.c, tá? Ele vai verificar, opa, o sint.c está diferente, tem uma data diferente do sint.o. Então, o sint.c precisa ser, o sint.o precisa ser atualizado, porque ele depende do sint.c, certo? O sint.o depende do sint.c. Então, o sint.o precisa ser atualizado, né? Então, ele vai fazer somente esse comando aqui e esse comando aqui, tá? Então, você verifica que existe uma árvore de dependência, tá? O executável SCC ele depende do lex.o, que por sua vez depende do lex.c, tá? O SCC depende também do sint.o, que depende do sint.c,
e depende do gen.o, que depende do gen.c. Então, se você alterar o gen.c, a data do gen.c vai ficar diferente da data do gen.o. Então, ele vai recompilar esse daqui e esse daqui. Ou seja, ele vai recopilando todo mundo no caminho até o executável final aqui, ok? Então, existe essa árvore de dependência aí para o Makefile, tá? Isso é extremamente útil, a gente vai usar o Makefile de agora para frente, tá? Porque os projetos eles vão ter uma complexidade maior. Então, é importante você estar aprendendo a utilizar essa ferramenta aí, ok? A usar essa ferramenta aí, que é o Make, ok? Muito bem. Então, geralmente a gente cria ponto H, tá? Para cada arquivo .c do projeto, a gente cria um ponto H. Então, por exemplo, para o arquivo lex.c, a gente vai criar um arquivo lex.h. O que vai ter nesse lex.h? Os defines usados pelo lex.c. Tá? Para o sint.c, nós vamos criar o sint.h, que vai ter os defines, as estruturas de dados e outras definições, variáveis, usadas pelo sint.c. Variáveis globais, por exemplo, que são usadas pelo sint.c. Tá? No gen.c, a mesma coisa. Ok? E a gente tem um arquivo que pode ser usado por todo mundo, que tem definições gerais do compilador. Esse arquivo a gente chama de comp.h aqui no nosso compilador exemplo, aqui nesse exemplo que eu vou estar mostrando para vocês agora, tá? Então, por exemplo, maxchar maxchar é também o máximo do lexema, tá? Maxchar é o tamanho máximo do lexema. Maxtoken é o tamanho máximo do token, também eu deixei os dois iguais aqui. Define true 1, define false 0. Define no 1 plus minus. Plus e minus eu defini como sendo o próprio caractere, tá? Então eu posso comparar com o próprio caractere, eu posso comparar com plus, dá na mesma, tá? End token é o final de cadeia, porque nesse exemplo aqui eu estou entrando a cadeia pelo teclado, tá? Da mesma forma que os exemplos anteriores. Depois nós vamos pegar a cadeia do arquivo, tá? Nós vamos criar uma estrutura de dados para o token, tá? Porque o token ele não vai ter apenas um caractere, ele vai ter uma cadeia de caracteres, e essa cadeia de caracteres que forma o token, a gente vai dar o nome de lexema, tá? E esse lexema ele vai ter um número máximo de caracteres. E a cada token está associado um rótulo, que é um inteiro chamado tag, que especifica a classe do token, tá? Então a gente tem o token num, o token plus e o token minus, tá? São os tags desses tokens, tá? A gente tem três tipos de token, o minus, o plus e o num. Nesse exemplo, extremamente simplificado, tá? Ah, e o end token também, que é o final de arquivo, ou de cadeia, né? No caso aqui é o final de cadeia, ok? A gente tem um type def, struct token, tá? Para não ficar digitando toda hora struct token, o que a gente faz? A gente dá um type def, e ao invés de digitar struct token, a gente digita apenas token, ok? Como que funciona o nosso compilador? Nosso compilador chama o símbolo inicial da gramática, que é program, tá? Ou expression, nesse caso aqui, ou parse, é a função que vai iniciar a sua análise sintática, tá? Aí o analisador sintático vai começar a rodar, tá? Então, o analisador sintático é o ponto de entrada do seu compilador, tá? O analisador sintático chama getToken. O getToken é o próprio analisador léxico, tá? O que o analisador léxico faz? Ele vai ler a entrada padrão ou arquivo de entrada, tá? Nesse caso aqui ele vai ler a entrada padrão, que é o teclado, tá? No caso a expressão, que eu vou digitar no teclado, mas ele poderia estar pegando os tokens de um arquivo. No próximo exemplo, nós vamos pegar os tokens de um arquivo aqui, tá? Então ele vai ler caracteres aqui do meu file, que pode ser a string padrão ou a string de um arquivo, por exemplo, tá? Ele vai pegar caracteres de uma string aí, tá? E assim que ele identificar um padrão ou token, tá? Ele vai retornar esse token para o analisador sintático. Se ele não conseguir identificar esse token, ele vai retornar um erro léxico, tá? Aí o analisador sintático vai verificar que eu posso ter um erro sintático. Se eu tiver um erro sintático, eu posso tentar corrigir esse erro sintático e continuar a análise sintática, como faz o compilador C, por exemplo.
ou parar a análise sintática e reportar um erro sintático para a função que chamou analisador sintático, como faz no compilador Pascal, por exemplo, tá? Então, eu retorno a análise ok, eu terminei a minha análise sintática, não aconteceu nenhum erro, nesse caso a análise foi ok, ou então eu retorno um erro sintático. Tá? Então, aqui, ó, o token possui um rótulo, qual é a classe a qual o token pertence, e o lexema, que é a cadeia de caracteres que compõe o token. Tá? Essa estrutura pode também conter um outro campo chamado atributo do token, tá? Que a gente vai discutir nas próximas aulas, ok? Mas por enquanto ela contém só esses dois campos aí. Essa estrutura de dados contém só esses dois campos, tá? Bom, então aqui nós temos o teste do analisador léxico, tá? Então, aceita vai receber false. Eu dou initlex pega a cadeia de entrada, tá? Faz um getString lá da cadeia de entrada, tá? E aí eu faço o que, ó? Lookahead já recebe getToken, tá? Enquanto o lookahead for diferente de endToken, né, eu imprimo o token, imprimo o tag do token, pego o próximo token, tá? Quando eu chegar no endToken, eu paro, né, imprimo o último token e acabou o teste aí, no caso do meu analisador léxico, tá? Aqui a gente está testando esse analisador de forma isolada, tá? Antes de usá-lo, antes de integrá-lo, tá? Com o sintático, tá? Esse tipo de abordagem é melhor porque assim que ele estiver funcionando corretamente, focamos apenas em problemas exclusivos do analisador sintático, ok? Então você sabe que o analisador léxico está funcionando, você só se preocupa com problemas do analisador sintático, ok? Isso eu já falei, né? Quando você lida com vários arquivos .c, cada um tem um .h. O que você coloca nesse .h? Geralmente protótipos de função, né? Por exemplo, no lex.h eu coloco initlex e getToken, que é o protótipo da getToken, que é o analisador léxico. A getToken é o próprio analisador léxico e ela me devolve um token, tá? Se existirem definições usadas em vários módulos, colocamos essas definições em um .h diferente, né? No caso aqui, a gente coloca essas definições, né, no comp.h, que eu falei para vocês, né? Definições usadas por todo o compilador, a gente coloca no comp.h, tá ok? E para evitar que ele seja incluído várias vezes, né, você usa a diretiva ifndef, um define, no caso que é comph, né? Então, se comph não tiver definido, você define comph, e no final do arquivo você dá indif. Então, se você incluir esse arquivo de novo, ele vai ver se comph está definido. Se está definido é porque você já incluiu esse arquivo uma vez, então ele não vai fazer nada, tá? Ele não vai compilar, porque o ifndef é para você fazer uma compilação condicional, tá? Se aquele define não estiver definido, ele não compila nada daquilo que está para frente, daquilo que está para baixo, tá? Depois eu vou explicar isso melhor para vocês no final da aula, tá? Mas a gente faz desse jeito aqui para ele não incluir várias vezes o mesmo arquivo, porque isso é uma fonte de erros que geralmente acontece quando você usa muitos arquivos e o pessoal fica maluco com isso, tá? Mas eu vou explicar como você evita esse tipo de coisa no final da aula aí, tá? Bom, então nós vamos ver aqui como é codificado o nosso analisador léxico, tá? O nosso analisador léxico ele vai retornar um ponteiro para uma estrutura do tipo token, tá? Conforme nos exemplos anteriores que nós vimos, tá? A gente tem cadeia, tá? Que é a string, tá? Que contém a nossa expressão, né? Então, da mesma maneira que nos exemplos anteriores, cadeia é a string que contém a nossa expressão, ok? Então, buffer aqui não se refere à string que contém a expressão. Buffer é uma variável local que eu vou utilizar para armazenar o número, né, caso apareça um número, para eu armazenar o número nesse buffer aqui, ok? Nessa variável local aqui. E pusBuffer é uma posição dentro do buffer, ok? Inicialmente, pusBuffer vai receber 0. Bom, então eu vou alocar espaço para a variável token aqui, ok? E veja que esse espaço é um espaço externo à função
a função getToken, ok? Então não tem problema eu estar retornando esse token, né? Beleza, agora eu vou começar a análise léxica da minha cadeia, tá? Então eu quero ignorar sempre que eu iniciar minha função, eu vou verificar se eu tenho um espaço em branco ou uma tabulação na posição da cadeia que eu estou, tá? Então, se na posição da cadeia que eu estou tem um espaço em branco ou uma tabulação, eu incremento a minha posição, tá? Eu ignoro esse espaço em branco, tá certo? E eu paro quando, né? Se eu encontrar um dígito, se eu encontrar um sinal de mais, ou se eu encontrar um sinal de menos, ou se eu encontrar o final da cadeia, que são os tokens possíveis, tá? Então eu tenho um if, tá? Depois de ignorar os espaços em branco, eu tenho um if, ou um if else, ou um else, para cada situação que eu encontrar a partir daí, ok? Então, vamos supor que eu tenho um dígito, tá? Que cadeia na posição pos, que eu estou é um dígito, certo? Então, né, eu assumo que eu tenho um número, né? Então, enquanto eu tiver um número, tá? O que eu faço? Eu não incrementei o pos-buffer ainda, ele está valendo 0, né? Eu não incrementei o pos ainda, tá? Então, ele está na posição que eu detectei o dígito, tá? Então, o buffer na posição pos-buffer vai receber esse dígito, tá? Aí eu incremento o pos-buffer, incremento o pos, ou seja, eu avanço da minha cadeia, vou para o próximo caractere da minha cadeia, tá? Que contém a expressão, tá? E vou fazendo isso daí até enquanto eu estiver achando dígitos, tá? Quando eu encontrar um caractere na minha cadeia que não é mais um dígito, eu saio desse while, eu saio desse enquanto, tá? Aí eu faço o quê? Fecho o meu buffer, né? Porque a última coisa que eu fiz foi incrementar. Então aqui eu não preciso incrementar o pos-buffer para atribuir o /0, que vai, no caso, vai fechar o buffer, tá? Porque toda string em si ela tem que terminar com caractere nulo, tá? Vou preencher o token, tá? Vou preencher o tag do token com num, tá? Porque o tag num ele está associado a todos os números, tá? Ele é um rótulo que está associado a toda a classe de números. Existem tokens, por exemplo, como if, como else, tá? Que tem tags específicos para eles, tá? Mas no caso de números é um tag para toda a classe de números. Para identificadores é um tag para toda a classe de identificadores, ok? E aí eu vou copiar o lexema, tá? No caso buffer, vou copiar esse... Vou copiar para o lexema de token o buffer, ou seja, o número, né? A cadeia de caracteres que compõe o número. Tá? O número que eu achei eu vou copiar para o lexema do token aqui, ok? Beleza. Mas vamos supor que eu entrei no analisador léxico, ignorei os espaços e não vi um dígito, tá? Que eu vi um mais, tá? Aí o token vai ser plus, tá? Aí eu não preciso fazer nenhuma operação adicional, eu já sei quem é, né? O token é um único caractere, então o tag do token vai ser o plus, vai ser o próprio caractere, ok? Dou um string copy para o lexema do token mais, só se isso aqui é para caso eu queira debugar depois, né? E avanço da minha cadeia, né? Avanço, faço um pos mais mais, quando eu faço um pos mais mais, eu estou avançando na minha cadeia, ok? Se não encontrei o mais, se eu encontrei o menos, o que eu faço? Uma coisa semelhante, né? O tag recebe menos, né? Copio o menos para o lexema, caso eu queira debugar depois, e avanço na cadeia. Tá? Vou para o próximo caractere da minha cadeia de entrada, ok? Se fosse um arquivo, eu iria pegar o próximo caractere do arquivo, tá? Ok? Então, nos próximos exemplos, nos próximos capítulos, vai ser tudo arquivo. Então, eu vou pegar o próximo caractere do arquivo. Tá? Então, esse código vai ter que ser modificado aí. Ok? Se for final de arquivo, se for final de cadeia, no caso aqui, ou final de arquivo, se você estiver pegando de um arquivo, tá? Então, vai ser o tag do token vai ser endToken, tá? E você copia um nulo aqui, para caso você queira fazer um debug. Qualquer outra coisa, tá? Qualquer outra situação aqui é uma situação de erro, tá?
Então o tag do token vai ser error, geralmente error eu defino como -1, tá? E aqui, a última coisa que eu faço no analisador léxico é retornar o token, tá? Então você veja, né? Você vê o seguinte, né? Então você vê o seguinte, né? Que são situações mutuamente exclusivas. Ó, ignora os espaços e aí eu tenho situações aqui que todas elas são exclusivas. Ou você entra aqui, 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 ok? Você não entra em dois ifs, em dois elses, né? Que é sempre else if, else if, else if. Então você sempre vai entrar em um desses casos aí. Você nunca vai entrar em dois, ok? Aqui o gen.h tem o protótipo das funções que geram código, tá? Então note que agora a função match, tá? Ela precisa ser modificada. Por quê? O lookahead agora não é um caractere, ok? O lookahead agora é um ponteiro, tá? Que aponta para uma estrutura do tipo token, tá? Que é o token que eu estou apontando, que eu acabei de pegar da minha cadeia de entrada ou do meu arquivo de entrada, tá? Então ele tem todas as informações do token atual, tá? Então, o parâmetro de entrada para match, tá, continua sendo o tag ou rótulo do token, tá? Ou seja, a classe a qual aquele token pertence, tá? Só que o campo que contém o tag não é só lookahead, tá? O campo que contém o tag do token, lookahead é o token atual, então o campo que contém o token atual é lookahead setatag, tá? Então, se lookahead setatag, tá, é igual ao token que eu estou esperando, que é o token tag que eu passei como parâmetro para a função match, ok? Eu avanço para o próximo token, ou seja, eu chamo novamente o analisador léxico para pegar o próximo token e retorno true, porque o token que eu tenho é o token esperado, tá? Então eu avanço para o próximo token. Caso contrário, eu tenho um erro sintático, então eu retorno false, tá? A match retorna false nesse caso aí, ok? As funções list_r e digit, elas também precisam, e list, tá? List não sofre modificação nenhuma, tá? Mas list_r e digit, elas precisam ser modificadas, tá? Por quê? Porque a gente separou as funções de geração de código no arquivo diferente, né? Então aqui, então aqui note o seguinte, né? Note que nessa função, ao invés de fazer a geração de código dentro da função, chamamos uma função que faz a geração de código, tá? Essa função fica em um arquivo separado. A vantagem disso é que podemos fazer diferentes gerações de código. Então, do que depende a geração de código, né? A geração de código depende do conjunto de instruções da máquina e também do sistema operacional utilizado na máquina, tá? Logo, para portar o compilador ou para fazer com que ele funcione em vários sistemas, é interessante deixar o front-end. O que seria o front-end? O léxico e o sintático, tá? Então, o lex.c e o sint.c você não mexe, tá? E você mexe só no gen.c, que contém essas funções aqui, né? Genadd, gensub, tá? Né? Então você deixa o front-end independente do back-end, tá? Back-end seria o quê? O gerador e o otimizador de código, tá? E a função digit também você vai modificar, né? Ao invés de você fazer a geração de código aqui, tá? Você chama a função. Mas nota o seguinte, antes de dar match no 1, tá? Você tem que pegar o lexema do token, que é a string do token, que é o número, né, que você quer passar para o gerador de código, né? Veja, você quer passar para o gerador de código o lexema do número que você vai gerar o código para ele, né? Porque você vai empilhar esse número, né? Você vai gerar uma instrução que empilha esse número. Então você tem que passar para o gerador de código o lexema do número, né? Então antes de dar match, você tem que pegar esse lexema e copiar numa variável local. Porque quando você dá match, você avança para o próximo token. Então se você fizesse, por exemplo, match num aqui e você colocasse gen num lookahead seta lexema, você estaria passando alguma coisa errada para o gerador de código, né? Por quê? Porque você está
no momento, o seu look-ahead está apontando para o número. Então, você tem que pegar o lexema desse número e depois dar match. E aí, quando você dá match, você avança para o próximo token. Mas aí não tem problema, porque você já pegou o lexema do token. E aí, em seguida, você vai passar esse lexema para a função GenNum, tá? Para a função GenNum poder gerar o código de maneira correta. Ok? E aí, o token que você queria era o token esperado, você retorna true. Caso contrário, você tem um erro sintático, você vai parar a análise sintática nesse exemplo aqui, ok? Então aqui você tem as funções de geração de código, tá? Elas estão refatoradas aqui. E no caso do GenNum, tá? Você está passando aqui a string, tá? Então você vai dar aqui, ó, move RAX, %S, né? %S é o num string aqui, ok? E push, move RAX, a string do número, né, a string correspondente ao número, e push RAX, ok? Veja que a geração de código aqui ela foi realizada com uma máquina com arquitetura x86, né, mas ela poderia facilmente ser modificada com uma máquina com arquitetura de pilha, tá? Ou com instruções diferentes, ou com instruções com nomes diferentes, etc, ok? Então, veja a portabilidade que você obtém quando você separa, tá? As coisas, quando você separa o léxico do sintático do gerador de código. Você, inclusive, pode reutilizar esse léxico para você, porque as linguagens são parecidas, né? Então, você pode reutilizar esse léxico em outras linguagens, tá? Que tem tokens parecidos ou tokens com o mesmo nome, tá certo? Então é bastante importante você separar, você modularizar o seu compilador para que ele seja portátil, para que ele seja reusável, ok? Bom, então vamos iniciar aqui os exemplos do capítulo 3, tá? Eu vou iniciar abrindo o Notepad, tá? Abrindo os códigos aqui no Notepad, tá? Notepad++, tá? Então venho aqui abrir, tá? Aí eu vou vir aqui no Drive C, tá? Sigwin64, home, nome do meu usuário, tá? Então aqui comp, né? Cap3, exemplo 1. E aqui eu seguro Ctrl, pessoal, Ctrl, vou selecionando os arquivos que eu quero abrir, tá? Você consegue abrir vários arquivos ao mesmo tempo aqui, ó. O Makefile, tá? O Sint e o teste, ok? Então vou abrir aqui para vocês. Vocês podem ver os códigos que a gente examinou aí na aula, tá? O gen, ó, comp.h, gen.c, gen.h, lex.c, ok? lex.h, makefile. Makefile, como eu disse para você, você pode fazer o SCC ou você pode fazer o teste, tá? Se você digitar só make, ele vai fazer SCC, se você digitar make test, ele vai fazer o teste. O teste é simplesmente um teste no analisador léxico. Então agora eu vou iniciar o Sigwin, tá? Ctrl Shift mais aqui para aumentar o tamanho da letra, tá? Para vocês verem. Não sei se ficou muito grande aí, mas temos bastante espaço aqui, né? Ok? Tem bastante espaço aqui no desktop. PWD, Print Work Director, Home Ronaldo, cdcomp, ls, cdcap3, ls. Então vamos lá, cd exemplo 1, ls. Se você quiser a informação completa, ls-la, tá? Ele vai dar a hora, o dia, a hora que foi modificado, tá? Que foi feito o arquivo, tá? Então, primeiro eu vou fazer um make test aqui, tá? Make test, tá? Ele vai compilar todo mundo aí, menos os .os, porque os .os eu já gerei, né? Ele entendeu que eu mexi no Lex, né? Mas se você der rm*.o, der make test, tá? Ele vai fazer os .os aí. Na verdade só tem dois, né? Para fazer o teste você só precisa do lex.c e do teste.c, tá?
Então, vou rodar o teste aqui, só der um ls-la e vai mostrar que o teste, tá? Teste.ez, né? Teste.ez, ele está aqui, ó. Ele foi gerado, ó, 5h37, tá? Não, 5h36, no dia 24 de agosto, tá? 2020. Ok, então vamos rodar o teste aqui para a gente dar uma olhadinha. Barra teste aqui. Teste, não, teste só, né? Você pode colocar teste.ez ou teste, eu acho que ele reconhece os dois, né? Por exemplo, só teste ele vai entender, tá? Então, eu entro com a cadeia 55 mais 44 menos 33, ok? Então, ele vai ver aqui, ó, token 55, tag 1, né? Token mais, tag 43, porque é o ASCII do mais, né? ASCII do mais. Token 44, que é o número, tag 1, porque é número. Token menos, né? ASCII 45, token 33, tag 1. Token, aqui é o token barra 0, né? Tag 0, ok? Então, beleza, né? Aí eu vou pagar todos os pontuais aqui, isso aqui não é rigorosamente necessário, né? Mas se eu der só make, tá? Ele vai gerar para mim o SCC, tá? Ó, SCC. Então, eu vou rodar aqui SCC, tá? Ele vai pedir para eu entrar com a cadeia, então 55 menos 44 mais 33, ok? Então, ele vai lá, né? O que ele faz? Empilha o 55, empilha o 44, desempilha os dois, subtrai, né? 44 de 55, empilha o resultado, empilha 33, desempilha, some e empilha o resultado, ok? Então, ele fez aí de forma correta aí o nosso primeiro exemplo, né? Com o primeiro exemplo aí refatorado, ok? Então, ele fez o teste aqui, que era só isso daqui, e ele fez também a gente esqueceu aqui de abrir o sintático, né? Não, o sintático está aqui, ó. Então, ele fez aqui, né, a geração de código aqui, gen_add, né? Quando é soma, gen_sub quando é subtração, e quando é final de arquivo, ele simplesmente retorna true, né? Porque é o símbolo seguinte, né? Não retorna erro. E quando é dígito, ele copia o lexema para look lexema e passa look lexema para o gerador de código para ele gerar, né? Para ele gerar o código aí, no caso, pro número, né? Vou gerar o código para o número e empilhar o número, né? Mover para RAX e empilhar, né? Ok? Então, esse foi o nosso primeiro exemplo, ok?